Bom dia, meus queridos, meus irmãos, meus amigos. Estamos iniciando a Escola Bíblica Digital. Hoje, domingo, primeiro domingo do ano. Estamos aqui alegres porque Deus nos concedeu uma noite abençoada. Já estamos no segundo dia do ano. Como é importante entendermos que Deus está no controle da nossa história. Queridos, fiquem conosco, porque é a quarta Igreja Batista de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, chegando até vocês com a Escola Bíblica Digital, a primeira escola bíblica do ano. Bom dia, pessoal. Hoje nós estamos com vocês na primeira, como ele disse, na primeira EB Digital do ano. Então, nós estamos aqui com o tema Jesus Vence a Morte, EB Digital, dia 2/1 de 2022. Estamos na lição 38 da nossa Escola Bíblica Digital e estamos falando com vocês por intermédio da Quarta Igreja Batista em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Queridos, é importante, é de suma importância que você participe conosco, porque estamos fazendo o panorama da Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, e já estamos nessa 38ª lição e vamos concluir com as 52 lições. E é de suma importância que você participe conosco e assim no final estaremos enviando para vocês, já Evandro vai explicar mais sobre isso, um lindo certificado de conclusão desses estudos. Então, vamos orar então para começarmos o nosso estudo de hoje? Vamos falar com Deus neste momento, vamos orar. Estamos no ar e queremos transmitir para vocês, sem dúvida, essas reflexões que já estamos na 38ª lição e de suma importância elas são para nossas vidas, para a edificação de nossas vidas perante esse Deus tremendo. Vamos falar com Deus neste momento. Senhor, queremos te agradecer por este momento, quando estamos aqui com a tua palavra, iremos refletir na mesma e te rogamos que cada pessoa que está participando conosco, porque é um culto, Senhor, estamos aqui falando em teu nome, cremos que estás conosco, que estás com cada um que se encontra nesse momento participando dessa aula, que tu possa dar a cada um a tua direção, de que neste ano 2022 possamos ter uma jornada de escola bíblica digital, onde possamos ver pessoas sendo edificadas, despertadas para a tua salvação e sendo bênçãos, ó Pai, na divulgação da tua palavra. Fala, Senhor, através da simplicidade da tua palavra aos nossos corações. É o que nós oramos, pedimos e rogamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus então possa nos abençoar. Nós vamos, logo no começo agora, pedir que você se lembre que hoje, no primeiro culto do ano, nós contamos contigo, né, pastor Rinaldo? Nós contamos, fala sobre hoje, primeiro culto hoje, na Quarta Igreja Batista. Hoje, às 18 horas, no templo da Quarta Igreja Batista de Três Lagoas, estaremos aqui com o culto de exaltação, glorificação. Eu falo que é uma celebração. Estamos celebrando ao Senhor por tantos os benefícios que Ele tem nos proporcionado já nesse ano. Então, você tem algum motivo para agradecer a Deus, para juntos, no culto congregacional, adorar a Deus? Deus, na sua palavra, nos ensina que Ele se agrada do ajuntamento do seu povo. Quando o seu povo se reúne em uma igreja local, ou maiores concentrações, ou menores concentrações, mas na igreja local, no templo local, para celebrá-lo. É um marco, é um registro
para a sociedade que naquela localidade existe um povo que glorifica Deus, reconhece a autoridade, o domínio, o reino de Deus. Então, queridos, vocês que estão nos ouvindo, que moram aqui na região de Três Lagoas, vocês estão sendo convidados para participarem conosco. Hoje, às 18 horas, no primeiro culto de congregacional aqui da 4ª Igreja Batista de Três Lagoas. É como se nós viéssemos ao templo para pedir que o Senhor nos abençoasse durante este novo ano, né? Então é um culto de súplica, um culto de louvor e adoração, um culto de reconhecimento da nossa pequenez diante da grandeza do nosso Deus. E por esse motivo, nós contamos com sua presença, porque eu sei que todos querem ser abençoados, né? Quando nós saímos das nossas casas e nos dirigimos até o templo, e com isso estamos dizendo, dependemos do Senhor, contamos com o Senhor para esse ano de 2022. Isso é muito bom. Eu sempre falo que, pelo fato de Deus ser Deus, Ele é digno de toda honra e toda glória. Ele nos ensina que enquanto é tempo, lá em Hebreus 10, 25, congregai, vamos ajuntar, não sejais como alguns que não reconhecem isso, não reconhecem a importância do congregar, do estar juntos. E a própria palavra de Deus diz que quão bom é que os irmãos vivam em união. União não quer dizer que esteja junto um do outro, mas também união nos prova que somos unidos, é o desejo de estarmos juntos. Me lembro, pelo Natal, a alegria de nosso filho ali, o Caleb, ali em Paranaíba, Mato Grosso do Sul, nos receber eu, a Ivone, seus pais, receber seu irmão, sua cunhada, seus sobrinhos, seus sogros, seus cunhados, a sua sogra, não é? Coisa linda, o prazer, a alegria de estarmos juntos. E ali foi o verdadeiro culto, é isso que Deus quer do seu povo, que a família dele esteja junto, celebrando, exaltando o Senhor, pelo fato que Ele é Deus, mas ainda por aquilo que nos proporciona, não é? Amém. Então, nós vamos iniciar agora a nossa reflexão dessa manhã. Jesus vence a morte. Olha que bonito esse cenário, né? O túmulo ali já tem com a pedra entreaberto, ali em cima as 3 cruzes já vazias, que até nós estávamos comentando que a cruz vazia é o maior símbolo do cristianismo, porque Jesus não ficou na cruz, ele não ficou no túmulo, e aquela cruz representa o ato de redenção de Jesus para toda a humanidade. Então nós vamos ver a nossa reflexão de hoje. Vamos começar, nós vamos jogar na telinha para você ler conosco, João 11, de 33 a 44. Vamos lá. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos dos cegos, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro e era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce, vê a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviastes. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, vem para fora. O
O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixa de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirai as faixas dele e deixemo-no ir. Olha que texto, né? Um texto bastante conhecido da morte e ressurreição de Lázaro. Então, nós vamos ver hoje o versículo que temos para deixar com vocês para memorização. João 10:40. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. E nós temos também textos de referência que está ali em Lucas 7, de 11 a 17. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levaram um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. E entregou-o à sua mãe. E de todo se apoderou o temor. E glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Vamos ver, nós temos agora o objetivo da nossa lição de hoje. Primeiro é compreender corretamente o poder de Jesus Cristo que venceu a morte. Segundo é lembrar sempre da ordem de Jesus aos que presenciaram a ressurreição de Lázaro, que a ordem foi a seguinte: desatai-o e deixai-o ir. Hoje ele nos dá a mesma ordem. Perseverar, não importa com que rapidez as circunstâncias e provações que tentam nos dominar. Ficar firmes e ser cristãos que não temem. Então, esse é o objetivo da nossa lição de hoje. Então, vamos entrar propriamente dito, né, na nossa lição de hoje. Jesus tem o maior poder do que qualquer religioso. Revolucionário, filósofo do mundo, não importa. Jesus se destacou entre todos os grandes líderes do universo. Isso se deve por ele ser o único que venceu a morte. Nós já falamos aqui, né, sobre alguns pontos interessantes, que todos os sepulcros de todos os grandes homens, dos nomes dos grandes líderes, estão ali com os seus restos mortais. O sepulcro de Jesus está vazio. E prova disso também é que foi colocada a visitação para que todos entrassem e comprovassem isso. Então, na história humana, muitas religiões, filosofias, doutrinas de reforma social, revoluções surgiram, mas nenhum dos líderes desses movimentos foi capaz de vencer a morte. Todos eles morreram e está constatado que seus restos mortais estão ali. Somente Jesus venceu a morte. Então, nós vemos que Jesus ressuscita os mortos, né, pastor? Isso está registrado nos 4 evangelhos. E nós temos ali relatos de pelo menos 3 mortos que Jesus ressuscitou. Então, embora o corpo de Lázaro já estava ali cheirando até mal, né? Mal, e o texto diz que ele 4 dias, não é? E ali vê a ação de Deus, e Jesus ordenou para Lázaro: Lázaro, vem para fora.
Como diz o texto ali claramente, cremos nisso pela fé em Deus. E o defunto reviveu e saiu do túmulo. Que coisa tremenda. Imagina não para quem é? estava assistindo É aquilo ali. verdade. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Quando Adão e Eva caíram, uma tremenda multidão sobreveio, não é? Uma tremenda maldição, lógico, veio sobre ele e toda a humanidade. E diz a palavra que o homem foi sentenciado à morte como consequência do pecado. Mas Jesus veio para dar-nos vida enquanto Jesus estava aqui na terra, nunca pregou um sermão fúnebre. Olha que Interessante coisa isso, né? interessante. Sempre pregou sermão de vida. Mas ao contrário, devolveu vida àqueles que haviam morrido. E quando paramos para pensar nisso, a grandeza desse Deus que se fez carne e habitou entre nós, e diz que Jesus deu também a nós uma vida de ressurreição quando nascemos de novo. E isso percebemos, vamos falar sobre isso, né? Ainda na história de Lázaro, quando Maria chega a dizer assim: Jesus, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus vai falando, que mais adiante vamos falar sobre isso, né? E Jesus falou assim: olha, você vai viver, ele vai viver, e nós vamos ressuscitar um dia, né? E em outras palavras foi isso. E Maria chegou a dizer assim: eu sei que vamos ver um dia na ressurreição. Ela não estava nem acreditando que aquilo ia acontecer, né? A morte do seu irmão, ele iria ressuscitar. Jesus Cristo é o único nome pelo qual devemos ser salvos, e não há outro nome entre os céus e a terra no qual importa que sejamos salvos. E também interessante, Ivone, que quando Maria se lançou aos pés de Jesus, ali nos mostra que ela reconhecia, é o reconhecimento que Jesus fazia falta. Se lançou e disse: Jesus, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E no decorrer desse ano precisamos também reconhecer isso, nos lançarmos sempre aos pés de Jesus, para entendermos que Jesus faz falta sim no nosso dia a dia, em nossas vidas, e precisamos ter uma vida cotidiana, sempre andando aos pés de Jesus. Amém. Então, quando ele disse: Lázaro, vem para fora, ao lado do túmulo de Lázaro, Maria e Marta, né, que eram irmãs de Lázaro, soluçavam de dor porque haviam aprendido a depender do irmão. Ele era quem sustentava a casa, provavelmente, ele era o provedor, ele que cuidava das irmãs. Era o homem da família, vamos dizer assim, e ele amava muito suas irmãs, lógico. Então, Maria e Marta, elas não teriam poupado suas vidas pelo bem do irmão se isso fosse necessário. Tão grande amor de nada adiantou, porque Lázaro morreu, né? Mas Jesus pronunciou palavras de vida: Lázaro, vem para fora. E Lázaro reviveu, ergueu-se, saiu do túmulo, embora envolto em lençóis, em panos, ele saiu. Eu imagino Lázaro ali, porque antigamente desenfaixava de tal modo que a pessoa ficava ali feito uma múmia. Aí imagina o Lázaro pulando, né, com os dois pezinhos ali saindo do sepulcro. Então, desde a transgressão de Adão e Eva, que foi feita essa transgressão contra o próprio Deus, todos os descendentes têm vivido no sepulcro do pecado. Então, o ser humano tem vivido sem saber de onde veio, porque vive para onde vai, quem fica um homem que está totalmente perdido, um ser humano perdido. Então, quem ressuscitaria os nossos espíritos mortos? O único que pode ressuscitar a humanidade espiritualmente morta é Jesus Cristo. E esse veio ao mundo em carne, morreu na cruz e ressuscitou após o terceiro dia. Então, quando você coloca as palavras de Jesus, né? Lázaro, vem para fora. Quando você diz isso em seu coração como se fosse
contigo, né? Ivone, vem para fora. Nós estamos pedindo que o Senhor nos ressuscite daquela nossa condição de morto espiritualmente. Assim como Lázaro foi ressuscitado. Lázaro foi ressuscitado de duas formas, fisicamente e espiritualmente falando também. Então Lázaro reviveu não por meio das leis judaicas, nem devido ao ardente amor que ele sentia pelas suas irmãs, mas ele foi ressurreto pelas palavras, foi ressuscitado pelas palavras de Jesus, que eram cheias de vida e de autoridade. Da mesma forma, o único que nos salva hoje é Jesus. E no texto mostra, desata-o e deixa-o ir. Interessante, Jesus ressuscitou Lázaro, mas não lhe removeu os lençóis, não é? No entanto, meu amigo, olha, presta bem atenção, o Senhor Jesus ordenou ao povo, desata-o e deixa-o ir, lá em João 11:44. Remover os lençóis é responsabilidade do homem, há coisa em nossas vidas que é nós que precisamos fazer. Da mesma forma, embora sejamos salvos pela graça de Jesus, a tarefa de tirar os trajes imundos é nossa, coisas que você sabe que só você pode tirar. Se queremos caminhar livremente na graça de Deus, liberte-nos da escravidão do pecado, da maldição do diabo, da pobreza material e espiritual. Só nos encaminhará a nova vida o próprio Jesus Cristo se o que devemos fazer da nossa parte colocamos em prática. Vamos tirar fora, ou jogar fora, lança fora, porque não atirar, como dizer, como alguém pega algo e joga fora, bem distante, fora do lixo, no lixo, tudo aquilo que se encontra em nossas mãos, que sabemos que podemos fazer. Em outras palavras, temos responsabilidade de promover a nossa felicidade, a fim de podermos usufruir mais abundantemente da nossa vida que já recebemos da parte de Cristo, como diz o apóstolo Paulo, que estar em Cristo nova criatura é. Temos que fazer o que podemos depois que Deus faz o que só Ele pode fazer, que é nos dar a vida eterna e a compreensão que sem Ele nada podemos fazer. Sem o seu Filho Jesus, nada podemos fazer. O texto que foi lido me chama muita atenção realmente, quando Jesus chega e Maria se lança aos pés de Jesus e diz: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha que coisa, que mostra o reconhecimento que Jesus faz falta em nossas vidas. Temos que fazer o que podemos, sim, aquilo que podemos fazer, vamos fazer. Quanto mais dos velhos trajes removemos, tanto mais essas coisas que nos impedem de usufruirmos das alegrias de nossa salvação, para desatarmos a nós mesmos. Pretendemos entender que a escravidão só nos leva à distância de Deus, ao passado, e precisamos avançar, precisamos entender que Cristo pode nos proporcionar uma vida de vitória quando aquilo que precisamos fazer e entendemos que podemos fazer, possamos colocar em prática, e assim estaremos nos usufruindo de uma nova vida que só Ele pode nos dar, e de uma caminhada feliz, mesmo vivendo em um mundo de altos e baixos, mas quando entendemos que estamos na presença do Senhor, tudo se fica mais fácil e nos usufruímos de uma vida que Ele quer cada dia nos aperfeiçoar. Interessante essa expressão, desatai-o e deixai-o ir. Quando nós vamos desatar aqueles nós que nos prendem ao pecado,
Primeiro, nós precisamos soltar o nosso modo de pensar. Nós devemos caminhar livremente ao quebrarmos os laços do pecado, da enfermidade, os laços de morte que nos amarravam. Quando não estamos caminhando livremente, nós entristecemos a Jesus. Jesus não quer que nós caminhemos de forma cansada, reclamando. São pessoas que não veem positividade em nada, não veem beleza em nada, só reclama. Então, pelo poder da cruz de Jesus, usando a autoridade que Ele nos concedeu, nós precisamos eliminar corajosamente essa ideia da escravidão do pecado. Então, quando estamos em pecado, nós estamos como se estivéssemos carregando um peso muito grande que nos impede de ir à frente. Ou se vamos de forma muito lenta. Então, nós precisamos eliminar a ideia da escravidão do pecado, do passado, miséria, da enfermidade. Devemos renovar as nossas mentes com os pensamentos. Estou perdoado, estou curado, já obtive a vida eterna, sou um vencedor. Devemos proclamar esses fatos com os nossos lábios. É isso que deve estar na nossa boca. E não reclamação, não tristeza, não angústia, não aquele peso que nos segura ao passado. Nós devemos proclamar palavras de positividade, porque isso vai influenciar todas as pessoas que estão em nossa volta. Em segundo lugar, nós vamos livrar das amarras da ansiedade e do medo. Nós não conhecemos o futuro. Então, muitas pessoas têm medo desse futuro, sentem medo. Quando os problemas da vida se agravam e parecem que são insolucionáveis, o medo adoece, acaba por adoecer as pessoas. Mas Jesus nos deu a sua palavra, que é espírito, para podermos vencer o fantasma desse medo que toma conta de nós. Quando ouvimos as boas novas de Jesus, a fé vai entrando em nosso coração. Romanos 10:17 diz que de sorte que a fé é pelo ouvir. Por isso temos que tomar cuidado com o que nós ouvimos. Porque muitas vezes ouvimos tantas palavras de derrota que destrói a nossa fé. Então, de sorte que a fé é pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Sobrevindo à fé, a sensação de segurança e temor vai embora. E Deus opera milagres segundo a nossa fé. Então, muitas vezes nós não vamos à frente, não caminhamos, não saímos daquele lugar de mesmice que nós estamos, porque estamos ouvindo tantas outras vozes que vai minando a nossa fé, porque é a fé que nos impulsiona. Então, precisamos conviver com pessoas que pensem positivo, agem positivo, e pessoas que tenham palavras de fé para nos estimular a termos uma vida que agrade o coração de Deus. E, em terceiro lugar, precisamos livrar-nos dos trajes da linguagem pessimista ou negativa. E as pessoas que falam assim, não vai dar certo, eu não posso, não é? Em nossa vida diária, dizemos descuidadosamente, não funciona, sou um fracassado, ou estou acabado, já morri, não valo nada, e assim por diante. Não consigo fazer, essas palavras são os maiores inimigos que os destrói, meus queridos. Precisamos desatar as vestes da linguagem pessimista e negativa. Devemos sempre usar palavras positivas, como a Ivone falou, sermos positivos, e também estimularmos a termos uma mente criativa, porque diz a palavra lá em Provérbios que o ser humano não é o que pensa. Em quarto lugar, Jesus não apenas disse, desatai-o, mas acrescentou, deixai-o ir. Isso é fundamental. Nosso Senhor não deseja que fiquemos marcando passo no mesmo lugar. Existem pessoas que não saem daquele lugar, ficam andando em volta, mas que avançamos. Se alguém diz sim, eu creio, mas não age de acordo com a fé que ele tem, ou que ela tem, ou se diz ter, essa pessoa está morta. Pelas palavras das Escrituras, Jesus
transforma as nossas mentes e nos capacita a falar palavras positivas e criativas, porque deseja que nossa vida seja cheia dos milagres de Deus. Lázaro ressuscitou. Ele foi liberto dos laços ou dos lençóis que o amarravam e retornou ao lar, regozijando-se de mãos dadas com as suas irmãs. Dá para entendermos isso pelo texto. Houve regozijo em vez de lágrimas, louvor em vez de suspiros, cânticos em vez de luto. Que coisa tremenda! Lázaro desfrutou abundantemente sua vida em casa com os seus amigos, vamos falar assim. Diz o texto que Lázaro era um amigo de Jesus, automaticamente era pessoa amável, tinha outros amigos, as suas irmãs, no trabalho, e onde quer que tenha ido, Lázaro passou a viver normalmente a vida que todos gostariam de ter, uma vida comum, uma vida social. Esta é a vida que Jesus deseja para todos nós. Até hoje Jesus está conosco para ressuscitar espíritos mortos, pessoas que estão andando fisicamente, mas estão totalmente mortas espiritualmente, e nos livrar da maldição, que é aquilo que toma posse de nossas mentes, do nosso ser, que não nos fazem enxergar a vida que é estar em Cristo Jesus. É tempo de avançarmos, é tempo de entendermos que Jesus Cristo é vida e nele há vida e abundância. Vamos, queridos, entender esse poder de Deus que proporcionou a Lázaro a vida. E vamos pedir a Ele forças para nos libertarmos de tudo aquilo que nos prende e nos impede a caminharmos como deveríamos caminhar, e é o que Deus espera de nós. Então, nós fechando essa nossa meditação de hoje, nós vamos concluir que a cada dia nós devemos nos esforçar para deixar de proferir palavras negativas. Lembrar que as pessoas que estão em volta de nós, elas são influenciadas e elas são atingidas com aquelas nossas palavras. Então, não só prejudicamos a nós, porque tem muita gente que diz assim, não, eu falo, mas não estou prejudicando ninguém, está assim. Porque quando nós falamos palavras negativas, nós influenciamos todas as pessoas que ouvem aquilo que nós fazemos, dissemos e também estão vendo o que nós fazemos. Então, vamos mudar essa nossa linguagem, usar palavras ativas, palavras positivas. Também vamos lançar de nós o medo, a ansiedade, pelo poder da palavra de Deus e do Espírito Santo. Vamos dar ouvidos à palavra de Deus, vamos crescer na fé. Vamos nos tornar crentes cuja fé nos leva a obedecer a palavra que diz: desatai-o e deixai-o ir. Ou seja, vamos ser pessoas que vamos promover mudanças, transformações e vamos dar liberdade pelo nome de Jesus a essas pessoas para que possam caminhar, para que possam seguir a sua vida. Queridos, podemos aqui chegarmos ao término dessa escola bíblica digital de hoje, deixando para vocês o texto que foi lido no versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E no versículo 26 diz: e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E o texto continua. Leu a última parte, Ivone. Crês nisto? Você crê, meu irmão? Você crê? Engraçado que a Ivone falou aqui, eu também falei sobre o lado negativo, tirar essas coisas negativas de nossas vidas. Lógico, e nos enchermos das coisas positivas. Lembra de Jesus? Quando Jesus levanta as mãos, os olhos para os céus e diz, e ora bem alto, e ali ele diz:
Foi feito isso para que os homens vissem e glorificassem a Deus. Pastor, é uma coisa que eu achei interessante, você até frisou, Deus faz o impossível, o possível cabe a nós. Então, duas coisas que eu observei nessa nossa reflexão de hoje, duas coisas que ele pediu para que os homens fizessem. Primeiro, tirai a pedra. Então, Lázaro estava lá dentro. Então, Jesus podia, né, remover a pedra pelo poder da mente, Verdade. pelo poder da... só um gesto, mas competia ao homem, tirai a pedra. E depois que ele fez o impossível, que o ser humano faz, que é ressuscitar a Lázaro, ele manda desatai-o e deixai-o ir. Então, Deus faz o impossível, mas o possível cabe a nós. Não ficarmos de braços cruzados esperando que Deus faça tudo por nós, porque tem gente que é assim, né? Eu aceitei Jesus agora, Jesus vai tomar conta de mim e fazer tudo. Ele vai tomar conta de você, ele vai cuidar de você. Mas você precisa fazer a sua parte. Ele vai fazer a parte que compete a ele. O impossível, né? Agora, o possível está sob nossa responsabilidade. Jesus conclui dizendo, dizendo claramente aqui, e todo que vive e crê em mim, isto é, quem vive e crê em Jesus, já tem uma possibilidade de ver o impossível de Deus e torna-se fácil fazer o seu possível, né? E diz o texto, não morrerá eternamente. Você não foi feito para a morte, foi feito para a vida. A prova está aí de Lázaro. E diz o texto que ele estará nos ressuscitando no último dia. E eu, concluindo o que você falou aqui, não te disse que se creres verás a glória de Deus? Você quer ver a glória de Deus? Deposita aquilo que você não pode fazer nas mãos de Deus, que Ele vai te ajudar a fazer. Então, queridos, hoje nós vimos Jesus trabalhando com o quesito morte, trazendo vida. Então, ali nós vemos o filho da viúva, nós vemos a Lázaro, né, que foi mais específico no nosso texto de hoje, mas Jesus vencendo a morte, Jesus mostrando que ele tem poder de vencer a morte e trazer vida para o ser humano. Amém. Que Deus continue nos abençoando. Vamos abençoar as pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo. Hoje, nós estamos hoje com o irmão Paulo Souza. Olha, irmão Paulo aqui de Três Lagoas. Irmão Paulo, estamos aqui em Três Lagoas, estaremos viajando na segunda-feira, logo estaremos retornando lá em fevereiro. E gostaria de vê-lo aqui um dia conosco, às 18 horas, todos os domingos. Para matar saudade. É verdade. E também temos as nossas lives nas terças e nas quintas, às 19h30, que é na Varanda com Deus. Entre na página aí da Quarta Igreja Batista e veja ali o que a igreja aqui tem realizado, tá bom? Lembrando nossa irmã, também sua família, e manda um abraço para o nosso querido, né, o Luiz Magalhães, né? Tem saudade do Luiz, da Paula, né? Amém. Deve estar com os filhos todo mundo. É verdade, já, né? está. Muito tempo. Amém. Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe você que está conosco, que está sempre ali conosco. Amém. Hoje não conseguimos transmitir via YouTube, estamos apenas via Facebook, mas essa meditação de hoje está gravada, nós vamos jogar lá no YouTube, para que, se você tem preferência por esse canal, você possa assistir, e daquelas pessoas que têm hábito, né, de ir até o YouTube, também possam assistir. Desejamos a todos um bom dia, um domingo abençoado e um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, da maneira que Ele merece, em espírito e em verdade. E hoje estaremos aqui às 18 horas para o culto congregacional. Vamos orar, não é? Vamos orar. A oração não é outra senão que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e o companheirismo, a consolação e a direção do Espírito de Deus esteja conosco hoje, durante o ano 2022 e eternamente. Amém. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até
até até terça-feira que vem, live, se né? Deus quiser, já estaremos em Campo Grande. Estaremos. Amém. Deus abençoe.